Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 11. O nosso tema é crenças religiosas. Por que vai falar acerca desse tema? Porque nós, evangélicos, muitos de nós ainda temos uma espécie de crença em simpatias. Então essa lição vai abordar algumas coisas que algumas denominações gostam e adotam como filosofia de culto ou como doutrina nas suas liturgias. Então, meus irmãos, nessa lição, o nosso textuário diz assim: porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. Então nós vemos que aqui, Jesus chamando a atenção, lavar copos e jarros era bom, mas em que sentido? O porquê disso? Então nós vemos que além de ter uma certa higiene pessoal, nós vemos que existia algo mais do que isso. Então aqui nós vamos ver o porquê de algumas coisas, que nem uma vassoura, varrer a casa, todos nós temos que varrer a casa, mas precisa ser a tal da vassoura ungida. É esse tipo de coisa que nessa lição vai ser abordada e que eu achei muito importante, muito legal. O autor aqui, o comentarista foram muito felizes, foram felizes acerca dos assuntos abordados. E a nossa síntese: muitas das crenças religiosas ditas evangélicas do nosso tempo não mais reproduzem a cosmovisão do reino de Deus, por se conformarem com o sistema deste mundo. Então nós vamos ver que muitas crenças não querem ou não têm uma visão acerca do reino de Deus, acerca de eternidade, acerca de salvação, mas sim nas coisas deste mundo. Tudo se faz para que nós venhamos ter e obter algo nesta terra. Então, nós percebemos o quê? Que quando se fala acerca o porquê de ser adotado algumas coisas deste mundo, é para isso mesmo. Nós, meus irmãos, temos que viver aqui, claro, nós vivemos aqui, porém, a nossa vida tem que ser refletida para nós alcançarmos o reino de Deus, para nós vivermos na eternidade. E o nosso texto bíblico que está em Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 12, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Por quê? Persuade agora a homens ou a Deus? Ou procura agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Por que o apóstolo Paulo estava escrevendo esta passagem aqui aos Gálatas? Porque, irmãos, nós vemos que já havia naqueles dias algumas introduções, algumas questões que estavam sendo introduzidas dentro da igreja. Por isso que nós vemos até, e nós já falamos sobre isso, o concílio em Atos, ali na igreja primitiva, o concílio em Jerusalém. Depois nós vemos o concílio de Constantinopla, o concílio de Nicéia, tudo para não deixar que heresias, que coisas como essas de hoje que nós estamos vendo, entrassem dentro da igreja. A igreja era uma só. Hoje, nós vemos que há várias denominações, que várias questões, vários adotam muitas coisas para arrecadar fundos, para arrecadar dinheiro, e com isso se faz essas aberrações que nós estamos vendo hoje. Mas o apóstolo Paulo falando aqui, que ele ensinou, estava falando acerca do evangelho que ele aprendeu, ele estava passando. O evangelho de hoje, meus irmãos, aonde que surgiu esse monte de coisa que se fala do evangelho de hoje? Vai dizer que foi da igreja primitiva? Quando os lenços, os aventais, os apóstolos curavam as pessoas? Isso, meus irmãos, às vezes é o que acontece. Isso foi uma coisa que aconteceu lá. Lá aconteceu isso. E não era a intenção deles pegar os seus objetos, vamos dizer assim, e levar. Foi o Espírito Santo de Deus que direcionava eles fazerem isso, já que a demanda era grande. E as pessoas, era grande a demanda, e eles, meus irmãos, não tinham condições de ir a todos os lugares. Então o Espírito Santo ajudava eles
tocava neles para que eles pudessem fazer esse tipo de coisa. Mas hoje, se não se faz o quê? Por lucro, para se amostrar, para tudo isso. Então nós vemos que algumas coisas que acontecem hoje são totalmente fora da palavra de Deus. É água do Rio Jordão, azeite não sei das quantas, como nós falamos da vassoura, são várias coisas, sal grosso, vamos dizer assim, é um misticismo entrando dentro da igreja evangélica. E isso, meus irmãos, infelizmente, tem muito, né? Tem muito esse negócio aí. E isso é uma coisa preocupante. Mas na nossa introdução, hoje, depois de 2000 anos, o conceito original do cristianismo foi sociologicamente perdido. Pois tudo que se faz sob o símbolo da cruz chama-se de cristianismo. Não sendo feita nenhuma depuração, mas no início não foi assim. Ser cristão significava viver como Cristo e jamais o negar, ainda que para isso tivessem de morrer. Não se contaminariam com a cultura do mundo. Eles sempre estavam juntos, vivendo integralmente a contracultura do evangelho. Esse foi o segredo da igreja primitiva. Produziu uma revolução cultural, pois quando a pessoa é transformada por Cristo, o mundo ao seu redor é mudado. O evangelismo deste tempo pós-moderno precisa voltar ao cristianismo puro e simples. Por quê? Porque as influências que estão vindo de fora estão sendo aderidas dentro da igreja. Até citei aqui uma lição passada, uma das lições passadas, que quando, né, minha mãe ela ia na mesa branca, ou no espiritismo kardecista, existia uma fila para esperar a consulta, né? Porque ali é uma consulta, então tinha a sua vez. Se você vai a algum centro espírita, aí você passa na frente de algum centro espírita, você vai ver que existe uma fila ali, para receber a consulta da pessoa ali, da médium, alguma coisa que se chama assim, que faz muitos anos já. Porém, hoje, infelizmente, acontece a mesma coisa, se faz fila para muita coisa, para poder ser consultado às vezes pelo profeta. Se o camarada chega na igreja, prega e se faz aquela fila para o camarada orar por eles, para o pastor, ou o camarada, mas o pastor, ou o profeta, ou o irmão que pregou para orar, ou a irmã que pregou para orar pela pessoa, para poder revelar a pessoa. Então isso, meus irmãos, não é certo. Claro, se você tiver alguma coisa, pedir oração, mas tem tantos irmãos que a gente pode pedir oração, mas nós vemos aqui que algumas coisas estão sendo trazidas para dentro da igreja, algumas coisas do misticismo, mesa branca, até mesmo, já ouviu falar aquela planta espada de São Jorge, comigo ninguém pode. Minha mãe, antes de ser crente, tinha isso em casa. E hoje nós vemos que até muitos evangélicos, ao que parece, estão adotando essas práticas de simpatia, de ter essas coisas para poder afastar o mal, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, em cima da estante, as páginas ficam amarelas para poder afastar o mal. Isso, meus irmãos, a Bíblia é para ser lida, não é para ficar de enfeite em instante. Então nós vemos que muitas das coisas estão sendo trazidas para nós, algumas coisas que jamais tinham na igreja primitiva estão trazendo para nós. Porque naquela época da igreja primitiva tinha que seguir os passos de Jesus. E eles seguiam da forma que Jesus andava, como Jesus falava, da forma que tinha que... o exemplo de Jesus é o que eles seguiam. Então nós vemos que nos dias de hoje, muitas das coisas estão sendo adotadas, coisas de simpatia, misticismo, né? Que simpatia acho que é melhor para nós podermos assemelhar, entendermos, para dentro da igreja. E aqui, crescimento evangélico e crenças religiosas. O crescimento vertiginoso do cristianismo no século I trouxe a necessidade de se fazer alguns ajustes para acomodar todas as vertentes étnicas, culturais e emergentes. Diante disso, os apóstolos se reuniram em assembleia na cidade de Jerusalém para resolver esse impasse e ali estabeleceram os comportamentos que deveriam ser praticados por todos. Então, é aquilo que nós estávamos falando. Eles se reuniram para poder adotar, para não ter aquela questão de vários costuminhos dentro da igreja. Então, eles se reuniram para poder tomar decisões acerca daquilo que deveria se ter na igreja. É claro que hoje em dia, ao que parece, os líderes do cristianismo, ou vamos dizer assim, do gospel,
eles não vão se reunir, porque na verdade eles estão fazendo por guerra de audiência. Então dificilmente, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado para poder fazer algo, para poder arrecadar, porque o negócio hoje em dia é a guerra de audiência. Mas aqui, as recomendações apostólicas é um extrato de amor, santidade e comunhão entre os cristãos do mundo, um ponto de convergência comportamental. Os cristãos primitivos construíram a unidade sem negociar a verdade, pois queriam seguir juntos com uma cosmovisão sólida e coerente para que crescessem consistentemente, delineando a identidade cultural cristã. Eles conciliaram o que era aparentemente inconciliável, porque o Espírito Santo aliou os entendimentos. Então, o Espírito Santo que aliou o entendimento daqueles homens, porque eles deixaram o Espírito Santo alinhar esses entendimentos. Claro, hoje nós vemos que cada um, ao que parece, adotaram a sua teologia, falam da sua teologia, pregam a sua teologia, aderem a algumas coisas para poder arrecadar, para poder ter mais público, e aí é o que acontece, porque deveriam se reunir e seguirem os mesmos passos. São várias denominações, são vários ministérios, porém, meus irmãos, o evangelho é um só, não pode se misturar com as coisas do mundo. E aqui, no 2, aqui, o século 20 e 21, o Brasil experimentou ao longo das últimas décadas um vertiginoso crescimento numérico da igreja evangélica. Então nós vamos ver que alguns passos aqui que foram dados, alguns dados, que o quê? Em 1998 era um crescimento, a igreja não era tão grande. Em 2000 já melhorou um pouquinho, foi 15%. No 1991 o percentual passou a 9%. No ano 2000 subiu para 15%. Em 2010 o salto para 22%. Então, meus irmãos, hoje parece que há 50 milhões de evangélicos praticantes no Brasil. Mas aí você vai dizer, mas irmão, mas isso é uma bênção. Será que é mesmo? Será que a igreja cresceu ou a igreja está inchada? Porque hoje, meus irmãos, muitos dizem evangélicos, hoje é o movimento gospel, mas quantas coisas que são mundanas que estão sendo aderidas dentro da igreja? O crente, claro, nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, outros que aderem a esta lição também são da Assembleia de Deus, ao que parece é uma igreja que ainda guarda os bons costumes. Não estou dizendo que nós somos melhores do que os outros, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que tomar cuidado, que às vezes chega um irmão, alguém prega na igreja uma palavra que nós vemos que às vezes tem uma certa de conotação aí de cabala. O que é cabala? É a numerologia, é os números, porque tem que ter a número esse, número aquele, parece que é o número da sorte, e algumas outras coisas, como nós já falamos, nós vemos que se fugir disso, sai fora, porque às vezes se fala nas entrelinhas e as pessoas aderem, e aí os bons costumes acabam sendo perdidos. Também aqui, nós vamos ver aqui que o sincretismo evangélico. Algumas crenças religiosas evangélicas pós-modernas são eminentemente sincréticas, ou seja, misturadas com elementos cultuais da sociedade, notadamente dos elementos cultuais místicos dos católicos, espíritas dos cultos afro e até das religiões indígenas. Há quem diga que a Santa Ceia não deveria ser chamado de Santa Ceia, porque Santa Ceia é uma coisa, uma conotação católica, mas deveria se chamar Ceia do Senhor. Por quê? Porque Santa Ceia, porque a ceia, meus irmãos, ele, no caso aqui, dá um entendimento que não é questão de ser, é santa a ceia. É a ceia do Senhor, a ceia para o Senhor, para nós percebermos, ou vamos dizer assim, relembrarmos aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Então, algumas coisas que nós vemos que de hoje, que se atrai da Igreja Católica, de outros movimentos. O que é o sal grosso, meus irmãos? Sal grosso é da Umbanda, da Macumba. Então, meus irmãos, muitas coisas, isso aí são tudo lá vamos dizer assim, das religiões afros. Eu não estou falando contra as religiões. O que eu estou querendo dizer é que é errado nós queremos trazer essas religiões, essas práticas para o nosso lado. E isso se traz muito, a questão do catolicismo, se traz muito isso
esse tipo de, como dizer assim, de comportamento para nós. Tem muita gente ainda que não come carne na quarentena, que não come carne na semana da Páscoa. Isso, meus irmãos, é uma prática católica, é chamada de novena, se eu não me engano, quarentena, que se traz essas práticas para nós. Isso aí, meus irmãos, temos que ver o que é bom e o que é ruim. Claro, isso é uma coisa dos católicos. Então nós temos que ver até onde está fazendo o que exatamente quem realmente nós somos. Porque nós estamos adotando práticas que estão vindo para o nosso lado, tatuagens, comportamentos, não tem problema, é assim mesmo, não tem nada a ver, o pecado. Se trata-se o pecado como se for uma coisa que não tem nada a ver. Pagar penitência, daqui a pouco a gente está pagando indulgência, tem muita gente que está pagando indulgência dentro da igreja, porque pecou, e aí tem que pagar a indulgência para tirar o seu nome do purgatório, não se fala purgatório, se dá outro nome. Então nós vemos, irmãos, que isso tem acontecido no nosso meio. Pessoas que às vezes pedem desculpa, mas pessoas que pedem oração por seus animais. O animal, ele é um ser criado por Deus. Claro que tem que orar pela pessoa. Então nós vemos aonde está chegando a nossa mistura. Porque tem pessoas que migram das religiões afros para o cristianismo, do catolicismo para o cristianismo, do espiritismo para o cristianismo. Mas quando eles vêm para cá, tem que ser mudados. Não nós aderimos às práticas. Por que a Igreja Católica ficou... E por que a Igreja, meus irmãos, ela ficou desse jeito como está? Nós vemos que lá atrás, para o Império Romano estava caindo, em 500 depois de Cristo, o Império Romano estava caindo. O que ele começou a fazer? Ele começou a aderir a algumas crenças dos bárbaros. E aí não era o Império Romano mais como o Império de Exército que estava dominando o mundo, mas sim o Império religioso. Então eles aderiram às imagens, aderiram a algumas coisas dos bárbaros para poder continuar dominante naqueles momentos. E é o que está acontecendo hoje. Para as igrejas, para algumas denominações ditas evangélicas ou gospel, para dominar, para alguns, vamos dizer assim, alguns pastores continuarem pregando, ganhando seu salário, para os cantores ganhando seu salário, então eles têm que fazer parte de todo esse movimento aí que traz esse tipo de ensinamento. Então, aqui nós vamos ver também uma miscelânea das ideias e conceitos antagônicos que buscam resultado a qualquer custo. Daí advém a realização das novenas, o uso de sal grosso, rosa ungida, a dedicação de líderes, a deificação de líderes, cujo suor pode curar, a formulação de porções feitas com dezenas de ingredientes mágicos, dentre inúmeras outras práticas que indicam que os convertidos permanecem prisioneiros do misticismo, embora tenham alterado o rótulo religioso. Então é aquilo que nós estávamos falando. Também os males do sincretismo cultural e religioso. A pregação da cultura do mundo, a pregação cristã, deve basear exclusivamente nas escrituras. Só a escritura. Mas quando o sincretismo religioso surge, elementos culturais e doutrinários são incorporados, gerando apostasia. Exemplo disso são pregações que ensinam e estimulam o amor ao dinheiro e às riquezas. Então, hoje se ensina que o céu é aqui, você tem que viver aqui, porque a sua vida está aqui, você tem que dar o seu dízimo para você receber mais para viver aqui. Então a nossa vida hoje nas pregações é tudo baseado na nossa vida aqui, enquanto, no entanto, nós buscamos o quê? A glória celestial, a glória do reino dos céus. Nós buscamos, meus irmãos, viver no reino. Nós aqui somos apenas peregrinos e forasteiros andando em terra estranha, mas muitos estão pregando que o céu é aqui. Então, nós temos que ver até onde, meus irmãos, até onde nós podemos andar juntos e em que momento que nós temos que separar. Por quê? Eu estou dizendo isso porque são pregadores evangélicos, são homens que creem na Bíblia, que pregam a Bíblia, que falam esse tipo de coisas, que estão ensinando esse tipo de teologia. Então isso é perigoso. Por quê? Porque as pessoas acabam tendo amor aqui você tem que viver, e aquela coisa, e blá blá blá, e tal, e que é bom nem ficar entrando muito para não perder tempo. Mas o 2 aqui, o humanismo secular,
Consequência indissociável do sincretismo de certas crenças ditas evangélicas é o aparecimento do humanismo secular. O homem se torna o centro de todas as coisas. Então, se tira a visão da glória de Deus, a presença de Deus, do que Jesus fez na cruz do Calvário, e se fala de si. Veja os nossos hinos. Eu. Os nossos hinos, meus irmãos, a maioria deles são todos na primeira pessoa. É eu, é pra mim, é por mim que Jesus morreu na cruz, claro, mas é tudo pra mim, não é nada nosso. É como um certo pregador, Ariovaldo Ramos, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala, meus irmãos, que é o pão nosso. Não é o pão meu, não é o pão que é pra mim somente, mas é o pão nosso. Ele diz ali que eu até concordo plenamente com ele, que é tudo nosso. Mas muitos hinos que fala que é para mim, claro, nós temos que ter um particular com Deus, claro, mas se fala para mim demais, é tudo para mim, é eu sou o centro, é eu que vou fazer, é eu que posso, eu tenho que obter, mas eu tenho que ter carro tal, porque eu tenho que ter, eu sou filho do rei, eu tenho que ter, então tudo gira em torno do homem, o homem é o centro, é o humanismo. Já que não pode tirar toda a doutrina da igreja, se infiltra algumas coisas dentro da igreja para poder tirar a nossa visão de reino, a nossa visão de vida eterna com Deus. Tomemos cuidado com isso. O 3, uma longa história. A história do sincretismo do fenômeno religioso é bastante antiga. Quando Moisés demorou a descer do monte, os israelitas fizeram um bezerro de ouro, egípcios disseram que aquele era o Senhor. Jeroboão I, ao criar os altares em Dan e Betel iguais aos de Damasco, convenceu o povo que aqueles lugares seriam os substitutos do templo em Jerusalém. As consequências em ambos os casos foram terríveis. Irmãos, nós vemos aqui que por que os hebreus construíram o bezerro de ouro. Moisés subiu no monte para receber os 10 mandamentos, demorou muito. Quem fez o bezerro de ouro? Foi Arão. Arão, um homem que era segundo ali, que estava com Moisés, mas esse povo... E aonde eles aprenderam esse bezerro de ouro? No Egito. Foi no Egito que eles aprenderam o bezerro de ouro. E também, através do bezerro de ouro, dizem os historiadores, que não foi só o bezerro de ouro. Como eles procederam aquilo ali? Eles beberam sangue, não podia beber sangue. Eles fizeram, meus irmãos, praticaram orgias sexuais com animais, com crianças. E nós vemos que ali, quando Moisés desce, por quê? Porque isso era uma prática egípcia. Então, quando Moisés desce, porque é esse tipo de culto que o bezerro de ouro aceitava. Esse é o tipo de culto que os egípcios dedicavam ao bezerro de ouro. Então, quando Moisés desce, ele vê, fica enfurecido. E aí, acontece que nós vemos que ele quebrou as tábuas, depois ele subiu de novo, porque ele ficou 40 dias e 40 noites no monte, sem comer e sem beber. Então, quando ele desce enfurecido, nós vemos que ele quebra as tábuas e depois ele sobe de novo. Deus dá as tábuas para ele, os 10 mandamentos. Mas o povo estava logo querendo. E o que nós vemos, meus irmãos? Jesus foi assunto aos céus e já fazem 2000 anos e ainda não voltou. E as pessoas acham que ainda vai demorar um pouquinho mais e que nós podemos fazer as nossas práticas. E é isso o que está acontecendo. Também Jeroboão I, o que ele fez? Para o povo não descer até Jerusalém, de repente habitar lá, houve uma guerra de audiência. Ele fez um templo em Dan, que fica lá em cima, no mapa mais para cima, vamos dizer assim, e um templo em Betel, que fica na divisa ali, ficava na divisa com a tribo de Judá. Para quê? Para que o povo não descesse para Jerusalém para adorar. E naqueles templos ali, meus irmãos, não deveria fazer outro templo se não fosse em Jerusalém. O 3. O perigo do adultério espiritual. Tempos trabalhosos. Uma vez consolidada a corrupção de uma prática cristã, seja ela cultural, seja doutrinada aos olhos do Senhor, surge um adultério espiritual, o que Deus não tolera. Abundantes são os casos na Bíblia em que homens cometeram adultério espiritual e foram severamente punidos. Pode-se citar os acontecimentos envolvendo Nadab e Abiú, e os filhos de Eli, Uzá, Uzias, dentre outros. Nós vemos aqui, Nadab e Abiú ofereceu fogo estranho. Os filhos de Eli eram filhos do sumo sacerdote ali e as pessoas subiam para levar a sua oferta, o seu sacrifício. Esses jovens, esses homens, eles tinham relações sexuais com suas mulheres.
nós vemos aqui, Uzá tentou segurar ali a arca e acabou morto. E nós vemos Uzias, que não era para ele oferecer um incenso, o rei Uzias não era para ele oferecer o incenso, e aí ele teve lepra. O sumo sacerdote falou assim: você não é para entrar aqui, você não é para oferecer um incenso. E ele entrou. Então nós vemos aqui adulterando acerca daquilo que Deus tinha determinado. Nós vemos o povo de Israel são chamados de adúlteros. Quando Oséias ele toma aquela mulher, Gomer, de prostituições, que Deus manda a ele, Deus estava mostrando para o povo o que era, como que era se sentir o que? Traído pelo povo. Por quê? Oséias vai, toma aquela mulher, toma como esposa, depois ela foge, ele vai e paga o preço por ela, ou seja, nós fugindo e Deus trazendo para nós, Jesus comprando com o seu sangue a nossa redenção. Então nós vemos aqui que aqui não está falando assim acerca de Oséias, mas vamos ver que também dá para agregar essa questão, porque o povo adultera acerca do evangelho, como aquela mulher de prostituições, e casa com ela. Deus casou com o povo hebreu, e depois o povo fugiu, foi para outro lugar, depois teve que comprá-la, ficou escravo do pecado, teve que comprá-la. Oséias teve que comprar Gomer outra vez e teve ela como esposa. Então nós vemos que diversas vezes, o povo adultera, e o povo de Israel é chamado de um povo adúltero por Deus, porque o que? Estava sempre traindo a Deus, sempre adulterando acerca daquilo que Deus tinha determinado. Subcultura. O sincretismo evangélico tende a produzir apenas uma subcultura do mundo e não uma contracultura do reino, ou seja, as pessoas passam a viver com particularidades culturais cristãs, sem todavia desprenderem-se do modo de vida dominante no mundo. Há uma conformação aos moldes sociais, uma aceitação tácita da cultura secular. Tal fato pode ser observado em algumas crenças religiosas do tempo atual, que, por exemplo, não enxergam pecado na prática do sexo antes do casamento, aceitam as realizações dos abortos e do casamento homossexual, admitem toda forma de sensualidade e desejo da carne. Então hoje não tem problema, não tem nada a ver, é assim mesmo, o sexo antes do casamento, depois é só pedir perdão que não tem problema, não está tão errado assim, é porque o mundo está assim mesmo, as coisas estão acontecendo nessa velocidade. Irmãos, é pecado, é errado, vai pagar o preço, não é, mas eu só pedi perdão, tá tudo certo, não é assim. Não existe pecadinho e pecadão, mas existe pecado que tem as suas consequências diferenciadas, tomemos cuidado com isso. Cristianismo puro e simples. O resultado praticado de se viver o cristianismo na sua forma original é o estabelecimento de uma contracultura capaz de responder efetivamente a qualquer questionamento de ordem emocional, espiritual ou social. Aí nós vamos ver, está escrito que os crentes primitivos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O Senhor estava, meus irmãos, o povo, eles pregavam e as pessoas eram trazidas sem ficar, você vem para a igreja que você vai ficar rico, que Deus vai te curar só, Deus vai fazer isso na sua vida e tá tudo certo. Não, claro, eles pregavam a palavra de Deus, às vezes a pessoa é curada, aceitava Jesus, só que depois ela é ensinada nos caminhos que deveriam andar. E a nossa conclusão: a revolução do cristianismo continua em ação, porém tem se observado a ausência de identidade com Cristo de algumas crenças religiosas cristãs, o que é dramático. Então aqui está falando que é dramático ver que algumas crenças, que algumas denominações tidas como evangélicas não tem mais uma identidade, porque está aderindo tudo aquilo que é de fora, tudo aquilo que é moda, é gospel, e quando vê não tem mais identidade. Em qualquer tempo, o indivíduo que se entregar ao Senhor, como se fizeram os primeiros cristãos, experimentará algo extraordinário, inigualável e receberá uma nova vida em Cristo, criando ao redor de si uma contracultura transformadora. Então, meus irmãos, o Evangelho, ele é para transformar a nossa vida. De que sentido? Nós seremos transformados aqui para nós chegarmos no céu. Nós podemos ter casa boa, carro, isso é bom, mas nós não somos o centro. Quem é o centro é Jesus. Foi ele que morreu na cruz do Calvário. Nós não somos nada. Somos apenas peregrinos e forasteiros andando em terra estranha.
o Senhor, Ele quer que nós venhamos entender o quê? Que nós somos totalmente dependentes dele, nós não somos nada. E hoje se coloca que o homem é tudo, que o homem é o centro. E que nós podemos aderir a qualquer prática religiosa, qualquer prática de misticismo, que está tudo certo. Algumas coisas que eram erradas hoje não eram erradas agora, continua sendo pecado. Ah, mas tal pastor, tal apóstolo, tal isso, tal aquilo falou. Ele não pode ser maior do que a palavra de Deus. Ele não é. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, fique na paz.